E será que Rogério Ceni vai ser demitido pelo Grupo City se por acaso o Bahia não conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil? Tudo indica que o Bahia deva ficar pelo caminho, tá? Empatando ou perdendo a classificação para o Remo à próxima fase da Copa do Brasil. O que seria ou estaria sendo considerado no caso, por 99,9% da torcida do Bahia, uma vergonha. Um clube como o Bahia, com o elenco que o Bahia tem, com os milhões gastados, sendo eliminado para o Remo. E aí a gente não sabe como será o contexto desta eliminação. O Bahia pode vencer o Remo por um gol de diferença e ser eliminado, já que o Remo venceu o Bahia por 2 gols de diferença. O Bahia pode vencer o Remo por 2 gols de diferença e ir para os pênaltis e ser eliminado. Então veja bem, se o Bahia empata com o Remo, está eliminado. Se o Bahia perde para o Remo, está eliminado. Se o Bahia vence o Remo por um gol de diferença, está eliminado. E se o Bahia vencer o Remo por 2 gols de diferença, vai para pênalti e pode estar eliminado. E a culpa disso tudo não é apenas do Rogério Ceni, é também do grupo de jogadores do Bahia que conseguiu a proeza de tomar até o momento 7 gols do clube do Remo, um clube que há 30 anos não jogava a primeira divisão e está na zona de rebaixamento. Talvez existam clubes piores do que o Remo, como por exemplo a Chapecoense. A Chapecoense está pior do que o Remo na classificação, mas o Remo está na zona de rebaixamento. E o Remo conseguiu agora, recentemente, um empate com o Palmeiras, tá? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Um empate. Como será esse jogo do Remo com o Bahia? Eu acho que o Remo vai para cima do Bahia, velho. O Remo vai para cima do Bahia para vencer o Bahia. Simples. E aí será uma vergonha novamente. 3 jogos contra o clube do Remo, 3 derrotas. 4-1. Foi 4-1, né? 4-1. 3-1. E agora essa próxima. Se o Remo ganhar do Bahia por 1-0, é vergonha. Vergonha! Porque serão 3 jogos contra o clube que estava na Série B o ano passado, que há 30 anos não jogavam a primeira divisão. 3 jogos em 2 competições e o Bahia pode não ter conseguido vencer o Remo em nenhuma delas. E aí, gente, o Bahia será eliminado. Mas essa eliminação, perdendo para o Remo, com a eliminação que o Bahia teve na Libertadores, perdendo para o O'Higgins. O'Higgins esse que já nem está na Libertadores mais. O O'Higgins entrou na Libertadores para eliminar o Bahia e no confronto seguinte foi eliminado. Caiu para a Sul-Americana. Pelo menos o O'Higgins ficou com o prêmio de consolação, foi para a Sul-Americana, porque passou uma fase. Fase essa que o Bahia não teve a competência de passar. Se o Bahia tivesse vencido o O'Higgins e tivesse caído na outra fase, hoje possivelmente estaria jogando Sul-Americana. E o sonho internacional continuaria. E aí o Rogério poderia dar as desculpinhas dele de ter muitos jogos. Só que o Bahia nem está jogando, gente. O Bahia nem está jogando. O Bahia passou a semana inteira treinando e descansando para receber o Cruzeiro. Para receber o Cruzeiro na Fonte Nova e perder de virada por 2-1. Cruzeiro que viajou, fez uma viagem internacional para jogar Libertadores. Sufoco, pressão da peste lá, empatou um jogo lá fora. Voltou direto para Salvador. Ou seja, tem que treinar, jogar, viajar. E o Bahia só comendo acarajé, seu vatapá, deitadinho na rede, treinando, tomando aguinha de coco, passeando com a família, os jogadores. Para quando for jogar contra o Cruzeiro, fazer uma lambança de perder o jogo e ainda perder de virada. Portanto, minha gente, apesar do Bahia estar na 6ª colocação e outra, o Bahia só não caiu para a 7ª colocação neste fim de semana porque o Santos ganhou do Bragantino. Porque se o Bragantino tivesse vencido o Santos, o Bahia hoje estaria na 7ª colocação. 5 mais 2, 7. Teria caído mais uma casinha na Série A do Brasileiro. E claro, a culpa são dos jogadores e também do Rogério Ceni. Se tem que substituir um elenco e o treinador, é mais fácil substituir um treinador, né? E talvez neste momento, apesar de que eu tenha algumas ressalvas com alguns jogadores do Bahia que estão entregando bem pouquinho do que poderiam entregar, a verdade é que Rogério Ceni já deu, né? Em setembro agora deste ano, completaríamos 3 anos de Rogério Ceni na equipe do Bahia. E para onde foi que o Rogério Ceni levou o Bahia? Para lugar nenhum, gente. O Rogério Ceni levou o Bahia à 8ª colocação no campeonato. O Rogério Ceni levou o Bahia à 7ª colocação no campeonato. Eu me lembro que quando o Rogério ficou na 8ª colocação, ele foi criticado, porque o Bahia meio que caiu de produção. E sabe o que foi que o Rogério Ceni disse? Chegamos no lugar aonde o Bahia nunca havia chegado. E toda a gente ficou
caladinho, porque o Rogério falou uma verdade. O Bahia nunca tinha ficado entre os 10 primeiros na era dos pontos corridos. E com o Rogério ficou na 8ª. No ano seguinte, o Bahia ficou na 7ª. E a imprensa e os youtubers, caladinhos. Porque, querendo ou não, o Rogério conseguiu uma pontuação, uma classificação melhor do que aquela excelente que o Bahia já tinha conseguido antes. E aí nós temos que engolir as piadas do Rogério, quando ele fala que o time que ficou na 8ª colocação foi a sua melhor colocação e foi com ele, Rogério Ceni. Porque é verdade, o Bahia nunca tinha ficado entre os 10 primeiros na era dos pontos corridos. Só que agora não tem mais não. Agora tem mais desculpa não. Já ficou na 8ª, já ficou na 7ª, esse ano está na 6ª, o time só ladeira abaixo, foi eliminado de Libertadores, está sendo eliminado de Copa do Brasil, está caindo nas tabelas no Campeonato Brasileiro e sim, nota-se que Rogério já não entrega mais nada. Então, eu sendo o Grupo City, aguentaria até a parada da Copa. Porque quando o Bahia parar para a Copa do Mundo, quando o Bahia parar, terá 30 dias treinando. O Bahia não vai jogar durante 30 dias. O Campeonato Brasileiro da Série A para na Copa do Mundo. São 30 dias de Copa. E só regressa depois da Copa. Então, nesse momento, no dia 1º, quando começar a Copa do Mundo, o Rogério Ceni tem que ser demitido e o Grupo City já deveria ter um novo treinador para chegar na Bahia e começar um trabalho, um mês para treinar o elenco e voltar para o Campeonato Brasileiro. E aí esse treinador teria mais ou menos 5 meses só o Bahia jogando a Série A do Brasileiro. Essa aqui é uma realidade, viu, gente? Agora, claro, se Rogério Ceni conseguir a façanha de eliminar o Remo, fazendo 3 gols no Remo e eliminando o Remo. Se o Rogério Ceni conseguir a façanha de vencer o Grêmio no próximo fim de semana na Fonte Nova e depois no dia 25 vencer o Coritiba, vai ganhando fôlego e aí vocês vão ter que aguentar o Rogério Ceni até o final do ano. É simples. E como eu falei aqui para vocês, o Bahia vai enfrentar o Remo pela Copa do Brasil no meio de semana. Depois, no fim de semana, dia 17, domingo, às 16 horas, o Bahia recebe a equipe do Grêmio e depois o Bahia viaja e no dia 25, segunda-feira, às 20 horas, o Bahia vai jogar contra o Coritiba. Repare bem aí uma coisa, o Bahia joga com o Remo neste meio de semana e vai jogar domingo, beleza. Mas depois o Bahia só joga domingo, dia 17, e só vai jogar segunda-feira, dia 25. Esse time tem que chegar no Couto Pereira e fazer algo a mais, pô. Não é possível. E Luciano Juba está entre os 55 nomes que devem estar na pré-lista de Carlo Ancelotti, que será enviada hoje, dia 11, para a FIFA. Boa sorte a Luciano Juba, tem que ser convocado, viu? Tem que ser convocado. E o BNews Oficial publicou o seguinte: torcidas do Bahia protestam contra Grupo City após derrota. Abre aspas, o clube foi vendido, mas ainda pertence ao seu torcedor. Fecha aspas. Tá correto. O Clube Bahia, a Associação Bahia, pertence ao torcedor do Bahia. Tamo junto. Mas o futebol, já não. O futebol é do Grupo City. E o Grupo City faz o que bem entender. E aí vocês estão vendo a classificação do Campeonato Brasileiro do 1º ao 6º, que é o Bahia, e do 17º ao 20º, que é o Grêmio. Vejam que a distância do Grêmio para o Bahia são de 5 pontos, gente. Se o Grêmio chegar na Fonte Nova e vencer o Bahia, além do Bahia cair de posições na tabela de classificação, um time que está na zona de rebaixamento estará apenas 2 pontos da equipe do Bahia. 2. Por isso é importante que o Bahia tome vergonha na cara e vença o Grêmio no próximo fim de semana. Sendo eliminado ou não em Belém, o foco tem que ser vencer o Grêmio na Arena Fonte Nova, porque o Grêmio está na 17ª colocação. Veja o buraco que o Bahia está se metendo, gente. Se o Grêmio vence o Bahia, além do Grêmio possivelmente sair da zona de rebaixamento, fica a 2 pontos do Bahia, gente. Um time que hoje está na 17ª colocação e o Bahia na 6ª. Vai ficar a 2 pontos do Bahia. Isso é um jogo de 6 pontos, tá? Não me importa como o Bahia vai vencer esse jogo. Pode até vencer com um gol de mão, mas o Bahia tem que vencer. É de urgência e importância. Não duvido nada que se o Bahia perder para o Grêmio ou empatar, o Bahia saia da 6ª colocação e vá parar lá na 8ª, 9ª, 10ª colocação da Série A, coladinho na zona de rebaixamento. Se ligue, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.